Senhor, pela vida da nossa profeta, a pastora Valesca. Aleluias, aleluias. Boa noite, igreja amada do Senhor Jesus. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Querido, antes de se assentar, dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado. O irmão que está à direita, à esquerda, atrás, na frente. Dê um abraço bem carinhoso nele. Fala, é maravilhoso te ter aqui nessa noite. Como é bom adorar a Deus do seu lado. Isso, que bênção, que bênção. Estamos em família, amém, gente? Como é bom estar em família. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Quantos trouxeram aí a sua Bíblia? Seu celular que tem um aplicativo Bíblia. Deixa eu ver aí seu celular com aplicativo. Isso, que bênção, que bênção. Coloca sua Bíblia ou seu celular no seu peito. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu gostaria, querido, que você fizesse uma oração que ninguém tem poder de fazer por você. Eu gostaria, mas eu não posso orar abrindo seu coração. E eu gostaria que você pudesse fazer isso agora. Que você pudesse falar, Senhor, eu estou aqui de coração aberto. Eu estou aqui, ó Deus, pronto para ouvir a sua voz, pronto para receber a mensagem dessa noite, pronto, ó Deus, para entender, para discernir, ó Deus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para me dizer. Pai, aqui estamos, ó Deus, de coração aberto, aqui estamos, ó Deus, entregues, rendidos, ó Deus, ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que pela sua infinita misericórdia e bondade, que o Senhor nessa noite possa falar com cada um de nós. Meu Pai, a sua palavra é viva, poderosa, verdadeira, eficaz. Que essa palavra, ó Deus, possa nos tocar de forma individual nessa noite. Senhor, nós queremos, ó Deus, ouvir uma palavra que nos direcione, ó Deus, que, Senhor, nos dê um norte, nos dê, Deus, uma direção para os próximos dias, meses, anos, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor possa falar, pois nós estamos prontos para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo. Em Crônicas, capítulo 34, Crônicas 34, versículos 1 a 8, Crônicas 34. Hoje nós vamos falar de um homem que não é conhecido por todos, um homem que poucas vezes eu ouvi alguém pregando sobre esse homem. Não é a história de Davi, de Moisés, de Abraão, quem mais, gente? Quem é muito famoso aí na Bíblia? Jacó, né? Quem mais? Jó, meu Deus, né? Jesus, Jó. Eu tinha um discípulo que só pregava Jó. Um dia eu cheguei para ele e falei, querido, sua palavra é uma bênção, mas tem outros capítulos, versículos, histórias muito boas na Bíblia. Mas esse homem não é um homem famoso, não é um homem que versículos que falam sobre ele estão nos carros ou nas redes sociais. Ele não é esse homem famoso, mas ele é um homem que foi importantíssimo para aquela época, para a sociedade e para a fé daquela época, para o povo de Deus. E é um homem que tem muito a nos ensinar, e eu gostaria que você prestasse muito atenção, pois eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria muito de trazer com riqueza de detalhes a história desse homem, que foi um homem tão grande, embora tão humilde, mas tão grande. Eu gostaria que você lesse comigo, a palavra de Deus diz assim, é do 1 ao 8, viu gente? Desculpa, acho que não fui clara, né? Do 1 ao 8, nós vamos começar no 1. Isso, perfeito. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Existem alguns textos da Bíblia que parece historinha, né? Parece que irreal. Você fala, peraí, um homem chamado Josias, é sobre esse homem que nós vamos falar hoje. Um homem chamado Josias, a Bíblia diz que ele tinha quantos anos, gente? 18? 28? Ele tinha 8 anos. Agora, tudo bem a Bíblia falar sobre a história de alguém que naquele momento tenha 8 anos. O que parece contraditório é a Bíblia dizer que esse menino de 8 anos virou rei. Não parece engraçado? Quem aqui tem um filho de 8 anos? Deixa eu te ver. Um filho de 8 anos ou uma filha? Um primo, sobrinho? Meu Deus, conhece alguém que tem 8 anos? Ufa, que bom. Pelo amor de Deus, estou desesperada. Não é possível que ninguém conheça uma criança de 8 anos. Uma criança de 8 anos, ela ainda tende a ser muito imatura. Sim ou não, gente? Ainda fala de umas coisas que você fala, é a idade. Pensa, uma criança de 8 anos. A Bíblia está dizendo que uma criança de 8 anos começou a
reinar. Nós já vamos entender essa história. A Bíblia diz então que Josias, quando tinha 8 anos, ele começou a reinar e ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que é justo, olha para o seu irmão e fala assim, justo. Isso. E interessante porque ele não fez apenas o que é justo. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor. É muito difícil fazer o que é justo aos olhos do Senhor. Você pode fazer algo que o seu irmão vai olhar e falar assim, isso é justo. Eu julgo isso com justiça, eu vejo que isso é justo. Agora, esse homem de 8 anos, se é que eu posso chamá-lo assim, ele fez o que é justo aos olhos de nada mais, nada menos do que o Senhor, o nosso Deus. E andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Querido, em nome de Jesus, essa palavra está sobre a sua vida. Quando você não estiver mais nessa terra, estiver na eternidade com o Senhor, daqui muitos e muitos anos, diga amém. As pessoas vão contar a história, falando talvez do avô, do bisavô, que é você, e falar, ele fez o que é justo aos olhos do Senhor. Ele nunca desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Essa palavra está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a Bíblia continua dizendo que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. Ou seja, quando esse rapaz tinha 16 anos, a Bíblia diz que ele começa a buscar a Deus. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais. Já já nós vamos entender na realidade o que esse menino fez. Dos postes de Aserá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes de Aserá, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifício. Fala comigo, aleluia. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes de Azerá, esmagou os ídolos, reduziu-os a pó, despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel, depois voltou para Jerusalém. Último versículo. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Zafã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, com Joá, filho do secretário Joacás, para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. Fala comigo, aleluia. Deixa eu traduzir essa história, antes da gente começar a falar de verdade sobre Josias. Deixa eu traduzir essa história para a sua história. Quem aqui vem no culto de terça? Deixa eu te ver. Quem não perde um culto de terça, diga aleluia. Olha as irmãs do coque aí, os irmãos do canelinha de fogo, olha aí, ó. Sabe o que a Bíblia diz de Josias? Algumas coisas maravilhosas. E uma delas é que ele destruiu os tronos que foram levantados, os altares que foram levantados a ídolos. Deixa eu ser mais clara com você, querido. Aqui, esse é o culto da feijoada, amém, gente? Esse é o culto só dos crentes, diga aleluia. Deixa eu ser mais clara aqui, Lidei. Talvez não estou sendo muito clara. O que a Bíblia está dizendo é que Josias fez o que você faz aqui em todo culto de terça-feira, quando você está quebrando maldições hereditárias e você está mandando embora da sua casa e da sua família os espíritos malignos que talvez um bisavô seu consagrou toda a família, como já aconteceu na minha família, consagrou toda a sua família dizendo que todos iam ser viciados em bebidas, em drogas, em várias coisas. E você se levanta aqui no culto de terça-feira falando, parou a palhaçada. A partir de mim ninguém mais vai ser viciado em nada, porque nós vamos servir o Deus Altíssimo. É isso que esse homem fez, é o que você faz aqui todos os cultos, diga aleluia. É quando você se levanta, o Lidei acabou de falar aqui de casamento, mas quando é você se levanta no meio de uma família, talvez assim como a minha família, onde todos os casamentos terminam em ruínas, terminam em cadeias, terminam em hospitais, das piores formas possíveis, e você seria o próximo a ter um casamento destruído, e você se posiciona em Deus e fala, parou, a partir de mim não tem isso mais, eu terei um casamento feliz, meus filhos terão, meus netos, meus bisnetos, e por aí vai. Quero ouvir aleluia.
O que você está fazendo aqui? Você está quebrando altares que alguém antes de você levantou a um Deus de D minúsculo que não deveria. Quero ouvir um aleluia, gente. A Bíblia diz que Josias tinha 8 anos. Agora, eu não vou conseguir ler o capítulo todo, mas leia a história desse homem em casa. Já tirou a foto, irmão? Assim ficou bom? Finge que eu estou pregando ainda, igreja. Isso. Tá bom? Obrigada. Eu acho que o celular desse menino tem mais foto minha do que dele. Todo culto ele tira umas 10 fotos minhas. E, por sinal, não são todas boas, não. Às vezes ele pega a boa, esconde e posta ruim. Depois eu vou conversar com mídias. Mas é interessante, porque deixa eu te explicar melhor. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que Josias era filho de um homem chamado Amon. Olha para o seu irmão e fala assim, Amon. Só para ele guardar. A Bíblia diz que Amon também foi rei de Judá. Porém, Amon, a Bíblia diz que era um rei perverso. Era um rei que maltratava o povo. Era um rei idólatra, servia a vários deuses de D minúsculo, fazia sacrifício. Era um péssimo homem e reinou por 2 anos. Imagino Josias crescendo em casa, vendo o povo sofrendo. E a culpa do sofrimento do povo era de quem? Do rei. E quem era o rei? O seu próprio pai. A Bíblia diz que ele era filho desse homem chamado Amon, que era rei de Judá, com uma mulher chamada Gedida. Gedida é uma mulher que a Bíblia não fala sobre ela. A Bíblia só diz que ela era uma mulher que se casou com esse homem chamado Amon. A Bíblia diz que ela era de uma cidade muito pequenininha, que me fugiu o nome, acho que era Boazna, um nome assim. Mas ela vinha de uma cidade pequenininha e a Bíblia não diz muito sobre essa mulher. Então não se sabe muito sobre a mãe desse menino. Mas a Bíblia fala sobre o avô desse menino. Quem aqui conhece a história, até os seus avós? Deixa eu te ver. Você conhece a história do seu avô? Quem conhece a história do seu bisavô? Deixa eu ver. Agora, deixa eu começar por mim, deixa eu me expor primeiro. Falar igual o David, deixa eu me expor primeiro. Quem aqui, quando ouve as histórias, fala, meu Deus, é assustador. Levanta a sua mão assim. Não é? Você para ver a sua história e fala, meu Deus, que coisa feia, que vergonha. Eu imagino Josias escutando a história e falando, nossa, que vergonha, Joia. Essa família é a minha mesmo? Mas a Bíblia diz que Manassés, que era avô de Josias, era um homem perverso, péssimo, fazia mal para o povo, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era pior ainda do que o pai de Josias, que era Amon. Então, esse menino tinha um avô odiado pelo povo, péssimo, perverso, idólatra. Esses altares que aqui a Bíblia diz que ele está quebrando, são altares que o seu avô e o seu pai construiu a ídolos. E forçava o povo a adorar esses ídolos. Então a Bíblia diz que esse menino tinha um avô péssimo, um pai péssimo. E a mãe, como a Bíblia não diz muito sobre ela, me dê licença poética para traçar um perfil dessa mulher que não está na Bíblia, quero deixar claro, a Bíblia não fala nada sobre ela, mas por ela ser uma mulher que a Bíblia não fala, eu imagino que ela era uma mulher completamente omissa. Sabe aquela mulher que vê tudo acontecendo e ela sofre calada? Ela não se posiciona? Essa mulher poderia ter se levantado, se posicionado, orado, mas a Bíblia não diz nada. Eu imagino que ela só assistia e não fazia nada. Eu quero dizer, querido, que Deus não te chamou para ser alguém omisso. Você não entendeu? Deus não te chamou para ser alguém omisso. Deus te chamou para mudar a história da sua casa, da sua família, da sua descendência. Os seus filhos, seus netos serão impactados pelo seu posicionamento. Em nome de Jesus. E é interessante porque quando a minha mãe faleceu, e eu tive a infelicidade de precisar ir na casa dela, retirar, doloroso, né, gente? Retirar as roupas, doar as coisas dela. Eu encontrei um baú na casa da minha mãe. E esse baú tinha roupas da minha avó, que faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Esse baú tinha documentos do meu avô, que faleceu também, eu era muito pequena. E aí, quando eu encontrei aquele baú, eu falei, pastor, nossa, eu achei que eu ia ter que resolver as coisas da minha mãe, mas eu tenho coisas do meu avô e da minha avó, que eu nem imaginava que tinha tantas coisas assim. E aí o pastor me falou algo que mudou assim, minha mentalidade sobre gerações. Ele falou assim, meu bem, a sua mãe guardou
porque ela não quis enfrentar o que você está enfrentando agora. A dor de ter que separar as coisas, de ter que doar, é muito doloroso. Então a sua mãe preferiu guardar isso em um baú do que resolver esse problema. Agora, o problema é que quando uma geração não resolve as suas dores e os seus problemas, a geração que está por vir, o filho, tem que resolver os problemas de 2 ou 3 gerações atrás. Quem está me entendendo, diz amém? Querido, Deus não te chamou para ser omisso. Você vai resolver os problemas, os conflitos, os desafios da sua geração. O seu filho não vai precisar resolver problema seu, em nome de Jesus. O seu neto, muito menos. O que você vai deixar para eles como herança são coisas boas, lembranças boas e boas coisas para eles contar, em nome de Jesus. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. A Bíblia diz que Josias, ele era um menino de 8 anos, e se você continuar lendo, acontece uma tragédia. E qual é a tragédia? A Bíblia diz que o pai dele era rei, e o pai dele um belo dia sai, como todo rei, para a guerra, e os servos dele o matam. Deixa eu ser mais claro. Os servos do rei, os próprios servos, mataram o pai de Josias. Uma coisa é o povo inimigo, que era muito comum na época, o povo inimigo matar o rei. Outra coisa era o próprio povo matar seu rei. Imagina, interessante porque nós lemos a Bíblia muitas vezes como se não fossem histórias reais, querido, eu quero dizer que são histórias reais. Josias, assim como qualquer outra pessoa da Bíblia, eram seres humanos como eu e você, quero ouvir um amém? Suscetível aos mesmos sentimentos, pensamentos e erros que nós temos, quero ouvir um amém de novo? Agora, deixa eu desenhar um cenário com você. Imagina comigo, um menino de 8 anos, que você, como disse, conhece um menino ou uma menina de 8 anos, aleluia por isso. Um menino de 8 anos está no palácio. E ele está brincando, afinal de contas, ele é uma criança, e é o que as crianças fazem é isso. Eu imagino ele lá brincando, eu não sei quais eram os brinquedos da época, mas ele está lá brincando com os brinquedinhos dele, e aí chegam os soldados da época e falam assim, Josias, vem aqui. Aí levanta o menino, imagino, com um pezinho descalço, porque toda criança fica, não sei o que eles têm com o chão, os pezinhos descalços, todo sujo, descabelado ali, brincando, suado, talvez correndo, chega e fala, oi. Ele fala, é o seguinte, Josias, seu pai está morto. Aí imagina, o menino começa a chorar, e aí, por favor, querida, eu estou contando uma história, a Bíblia não diz isso, tá? Eu fico imaginando a cena. E aí o soldado, imagina falando igual minha mãe falava comigo, engole o choro, menino, porque para piorar, quem matou seu pai foi os próprios servos dele. Eu imagino aquela criança falando assim, mas espera, os servos do meu pai viviam aqui em casa. Mas eles não eram amigos do meu pai? Eles não ficavam aqui brincando comigo? Me chamando de cabeçudo, orelhudo? Homem tem umas brincadeiras estranhas, né? Não é assim? Seja você, cadê os homens já chamou o menino de cabeçudo, orelhudo aí? Olha o tanto de... Vocês não têm vergonha, não? Pelo amor de Deus. Eu imagino aquele menino falando, mas peraí, os servos que ficavam aqui brincando comigo, amigos do meu pai, que protegiam meu pai, como pode esses homens fazer uma perversidade dessa com meu pai? E aí eu imagino o soldado falando assim, menino, mas a história não termina aí. Eu tenho mais uma coisa para te contar. Se eu fosse você, parava de chorar, porque a história vai começar a ficar séria agora. A partir de hoje, você é o rei. Querido, o pai morreu, os servos mataram e agora eu sou o rei. Eu vou chegar aí. Você já imaginou uma criança de 8 anos processando essas informações? Quando o meu avô morreu, eu tinha 5 anos. Quando a minha avó morreu, eu tinha 8. O meu pai me contou que a minha avó morreu de uma forma que eu nem entendi que ela tinha morrido. Ele foi me contando e me deu bala, chocolate. Eu achei tão engraçado, meu pai foi tão bondoso esse dia. Me deu um monte de coisa e falou assim, sua avó... no céu, uma estrela. Tá bom, me dá mais bala aí, tá ótimo. Depois de um dia, cadê minha avó que não voltava para casa? Falei, mas está estranho, ela não estava no hospital, cadê minha avó? Eu descobri que ela tinha morrido. Agora imagina uma criança de 8 anos processando que o pai morreu, as pessoas que ele achava que era amigo matou o pai, ele agora é órfão, a mãe provavelmente omissa, não ia ajudar em muita coisa, e ele agora tem uma responsabilidade de ser rei de Israel. Loucura, rei de Judá, que loucura. Que loucura. Agora, querido, seja sincero. Qual que é o destino de um menino como esse? Seja sincero. Crescer revoltado, amargurado. O povo que ele achou que era amigo matou o pai. Esse menino, pastor, mas ele era um homem mau, independente, que ele era pai dele. Se ele era um mau rei, ninguém sabe se ele era um bom pai.
Não sei, talvez ele era um bom pai. A Bíblia não diz sobre a paternidade dele. Diz que ele era um homem perverso, mas como pai a gente não sabe. Agora, imagine esse menino entendendo que ele não podia mais ter o pai dele com ele, que ele ia ter que crescer e se virar na vida porque alguém que era amigo roubou o próprio pai. Está dando para entender a complexidade dessa história? E a Bíblia diz que então Josias, se você continuar lendo, ele se levanta, ele aceita ser rei, até porque ele não tinha escolha. Agora, deixa eu trazer para nós. Quantos aqui tiveram que crescer na marra? Não levanta a sua mão. Alguns até levantam. Que bom, viu? Eu estou junto com o senhor aí, viu, seu Rossi? Estamos juntos. Eu também. Mas quantos aqui tiveram com 8, 9 anos, talvez, ou até menos, ter que trabalhar para ajudar a mãe a sustentar os irmãos? Muitos homens, talvez, que aqui estão, viveram isso. Ou quantas meninas aqui tiveram que ser mãe sem ser mãe? Deixa eu ser mais claro. Teve que cuidar dos seus irmãos porque sua mãe precisava que você cuidava. E a sua infância talvez foi tirada porque a responsabilidade foi colocada sobre os seus ombros em uma hora que não deveria. Você deveria estar brincando, Josias deveria estar brincando e agora ele tem que ser rei na marra, na força, se virar para amadurecer. Eu imagino os soldados, o povo começando a chegar e falar assim: meu rei Josias, assim, né? Meu rei Josias, qual que é a direção agora? O que a gente tem que fazer? Eu imagino Josias falando assim: eu não sei. Eu também não sei, eu não tenho a menor ideia. E a Bíblia diz que Josias, ele começa a servir ao Senhor. E ele não só começa a servir ao Senhor. Quando a Bíblia fala sobre os reis que passaram, Josias é um rei que a Bíblia deixa muito claro o quão justo ele foi. O quão generoso ele foi, o quão bondoso ele foi. Agora, como pode alguém com uma história como essa ser bondoso? Como pode alguém com uma história de vida dessa ser um bom rei? Josias tinha um pai e um avô que era exemplo de maldade. Por que ele não foi mal como os pais? E é interessante porque lá no versículo, se eu não me engano, versículo 3, salvo engano, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se eu não me engano foi no versículo 3. Volta no 3 para mim, Hugo, por favor. Deixa eu ver se é o versículo 3. Deixa eu ver. Ele começou a buscar isso. A Bíblia diz que esse menino começou a buscar a Deus e algumas versões, tiver uma outra versão, Hugo, por favor. A Bíblia diz que ele começa a seguir os caminhos do seu pai Davi. Mas espera, ele não era filho de Davi. A Bíblia diz que o nome do pai, aqui ó, de seu pai, Davi. Mas espera, ele não era filho de Davi. Ele era filho de Amon, um homem mau. E aí é interessante nós entendermos algumas coisas. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrava de alguns fatos da minha vida que poderiam ter me impedido de estar na casa de Deus hoje. Quando nós falamos da história de Josias, nós vemos que Josias podia ter ódio daquele povo. Afinal, aquele povo, as pessoas do meio daquele povo mataram o seu pai. E Josias tinha tudo para ter ódio daquele povo, para ser perverso, duro com aquele povo. Falar, agora é minha vez de me vingar. Ligar o som no sabor de mel e falar, agora é minha vez, esse povo me paga. Ele podia ter feito isso. Mas é interessante que ele não faz. E aí eu gostaria de trazer aqui para nós quantas pessoas não se relacionam com a igreja, ou quantas pessoas se relacionam com a igreja com ressalvas, porque a igreja assassinou o seu pai. Deixa eu ser mais claro. Quantas pessoas, quando vêm para a igreja, vêm cheio de reservas porque alguém da sua família foi ferido na igreja? Seja sincero, querido. Quem aqui já teve alguém da sua família que falou mal da igreja para você? Olha quanta gente. Você não poderia estar aqui hoje. Concordam comigo? Eu me lembrei que eu tinha um padrasto. Eu pensei em vários adjetivos bons para ele. E eu vou usar o mesmo que a Bíblia usou de Amon. Um homem perverso. Eu acho que é o melhor elogio que eu posso fazer para ele. Eu tinha um padrasto muito difícil, que me fazia sofrer muito. Quando a minha avó faleceu, eu tinha 8 anos. Minha mãe começou a se relacionar com ele logo em seguida. E ele foi morar na minha casa, assim, de uma vez. E aí, interessante, porque eu tinha um relacionamento com ele de muito medo, por várias tentativas de agressão da parte dele, por eu ficar sozinha em casa, minha mãe ter que trabalhar, enfim,
por vários e vários motivos. Eu tinha um relacionamento muito de medo com ele, eu preferia ficar distante. E, enfim, várias coisas aconteceram. E várias vezes eu peguei minha mãe chorando pelos cantos por causa dele, por coisas que ele tinha feito com ela. E aí é interessante que minha mãe chegava do trabalho e eu falava assim, nossa, agora eu vou ter um tempo com a minha mãe. Depois de passar o dia todo lavando, passando, cozinhando, cuidando de menino, eu falava, agora eu vou poder falar com a minha mãe. E a minha mãe chegava em casa tão amargurada, me contando coisas que ele tinha feito, eu era uma menina, uma criança, e ela começava a beber. E aí eu não podia falar, porque eu tinha que ouvir ela e ainda ajudar ela depois a tomar banho, tudo para deitar. E qual era o problema de tudo isso? É porque esse homem, toda semana, domingo e quarta, ele estava na igreja. O problema disso é porque esse homem estava sempre com uma Bíblia na mão, e ele falava, eu sou cristão, vocês vão tudo para o inferno, e eu estou salvo. O problema é que esse homem xingava até mesmo a Bíblia, de nomes que eu não tenho coragem de pronunciar. O problema é que esse homem batia, quando ele estava nervoso, ele pegava a Bíblia, ele socava a Bíblia e xingava vários nomes que eu prefiro esquecer. Agora, é interessante porque quando ia o pastor na minha casa cantar louvores, porque ele chamava, ele era chamado de irmão. As pessoas tinham muita dó dele, muita misericórdia, e falavam que ele tinha que ser muito bem cuidado, porque ele era um homem tão bom. E eu ficava morrendo de vontade de contar, e eu me segurava, eu falava, nossa, ele é ótimo. Passa um dia aqui em casa, você vai ver o irmão. E por muito tempo eu tive raiva da igreja, porque a igreja que gerou aquele homem me machucava. Deu para entender? Agora, quantos se relacionam com a igreja com ressalvas, querido? O que eu vivi dentro da minha casa poderia ter me impedido de estar onde eu estou hoje. Poderia ter me roubado o maior presente que um ser humano pode ter, que é a salvação, a vida eterna, a palavra de Deus. Poderia ter sido me tirado a família que eu tenho hoje, o relacionamento com Deus que eu tenho hoje, a intimidade com Deus, o ministério. Por quê? Porque eu fui ferida indiretamente pela igreja. Quantos estão me entendendo? Amém? E eu quero dizer que talvez você está aqui hoje, você já foi ferido direta ou indiretamente pela igreja. Talvez essa história é sua. Ou talvez você mesmo já frequentou uma igreja e alguém te feriu. E eu quero te dar uma notícia, eu gostaria de dizer que ninguém nunca mais vai te ferir nessa igreja. Mas eu não posso mentir. E o que eu quero dizer é que a igreja sim é composta por pessoas e pessoas falham. Assim como as pessoas no bar falham e a pessoa não para de frequentar o bar por isso. Assim como as pessoas na sua família falham com você e você não pode deixar de ser daquela família. É interessante porque na igreja, às vezes a gente se acha tanto no direito de me ferir eu vou embora, mas quando alguém da nossa casa nos fere, a gente entende, perdoa e segue. Quantas pessoas trabalham num lugar em que pessoas já falaram mal de você, mas você continua trabalhando ali porque você precisa do salário. Agora, o salário que a igreja me dá, e por favor, eu não tenho salário, os tesoureiros aí, que estão aí, sabem disso. Eu não tenho salário dessa igreja, meu trabalho é completamente voluntário e por amor. Mas o salário, que é a mensagem, a palavra, ver casamentos restaurados, tudo que eu recebo na igreja é muito maior do que o salário que eu recebo da minha empresa. E eu entendo isso, é por isso que eu estou aqui. Se eu fosse olhar para pessoas, eu já fui ferida na igreja muitas e muitas vezes, não foi uma vez só. Foram muitas vezes, mas eu entendo que a igreja ainda é o lugar mais perto de Deus que existe na terra. Quero ouvir um amém? Meu Deus, e o tempo voou, eu preciso render aqui. Interessante porque esse homem, esse jovem Josias, ele se levanta, ele começa a buscar a Deus. Se você quiser ler em casa, 2 Crônicas 34:3, que é esse versículo, leia em casa. E aí a Bíblia diz então que ele começa a seguir os passos do seu pai Davi. Mas Davi não era seu pai. Davi era um antepassado, estava na árvore genealógica, mas era muito distante. Agora, por que a Bíblia diz que ele segue os passos do seu pai Davi? Porque Josias, com a história de vida que tinha, com a família que tinha, ele entendeu algo que você e eu precisamos entender. Ele entendeu que se dentro de casa ele não aprendeu como se comportar como homem, como servo de Deus, como pai, como rei, ele precisava buscar uma referência fora. E para fazer isso, que ele tem que ter muita humildade. É necessário humildade. E é interessante porque esses dias eu conversava com alguém, não sei quem foi, mas eu conversava e falava assim, olha, dentro da sua casa você não aprendeu, mas está tudo bem.
Deus te deu a oportunidade de ter uma segunda família, que é a igreja. Olhe para alguém que te inspire. Olhe para alguém que faz o que você gostaria de fazer. Olhe para alguém que vive o que você gostaria de viver e se inspire. E não precisa ser uma pessoa só. Se inspire em alguém que é bem-sucedido e fala, olha, eu quero ser tão bem-sucedido financeiramente como essa pessoa. Se inspire em alguém que é um bom pai e olha e fala, eu quero aprender a ser um bom pai como esse homem é. Eu quero aprender a ser uma boa mãe como essa mulher é. Se inspire em pessoas que Deus está te dando a oportunidade de viver perto de você, que está na igreja. E claro, extraia o que é bom da sua família. Eu tenho certeza que seus pais, seus avós têm ótimas coisas também para te ensinar. Aprenda o que é bom, né? Paulo fala isso, retenha o que é bom e o resto é só não fazer. Agora, o que é inaceitável é replicarmos as mesmas coisas. Talvez Amon fazia a mesma coisa do seu pai Manassés, dizia sempre que eu aprendi assim. É porque não tem como mudar, sabe? Meu pai era assim. E aí vem Josias, um menino de 8 anos de idade, que acabou de perder o pai assassinado, e fala assim, eu vou fazer diferente. E aí ele começa a servir a Deus, ele quebra os altares feitos a ídolos, que trazia maldição para aquele povo, que trazia miséria para aquele povo. O povo começa a crescer, começa a prosperar. E um belo dia alguém chega para ele e fala assim, Josias, nós encontramos algo guardado, muito precioso. E entregaram para ele as escritas da época. Acredita-se que foi o livro de Deuteronômio. Olha que interessante. Escreveram Deuteronômio, esconderam em algum lugar. O servo de Josias, querido, lê, viu? Está lá na Bíblia, não estou inventando história não. Pode ler que está lá. Entregaram para Josias e leram para Josias. Acredita-se que é Deuteronômio, como eu disse. E quando Josias tem contato com aquela palavra, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, ele se humilha, ele ora, ele chora e fala, meu Deus, a gente está muito longe do que Deus espera de nós. Meu Deus. E aí a Bíblia diz que ele vai consultar uma profetisa chamada Ulda. Você que ainda não tem filho, um ótimo nome para sua filha. Uldinha, minha filha. Venha, lindo nome. Como eu só tenho menino e já coloquei os nomes, não dá mais tempo. Mas Ulda. E a Bíblia diz que ele consulta a profetisa Ulda. E ela fala, isso é verdade. O que te entregar é verdade. O povo será condenado, porque o povo é idólatra. A Bíblia diz que a profetisa fala assim, Josias, mas fique tranquilo. O povo vai ser condenado, mas Deus vai te poupar, porque Deus ama quem você é, Deus ama seus feitos. Agora, sabe o que Josias podia ter feito? Falar, ufa, que alívio, achei que eu também ia ser condenado. Já que está tudo certo para mim, eu vou para casa, vou seguir minha vida, vou fingir que nada aconteceu. Gente, não é mais fácil? Quem aqui já pregou o evangelho e prega o evangelho insistentemente e não é fácil? Deixa eu te ver. A pessoa te enrola, fala que vai no próximo. É ou não é assim, gente? Mas um dia fomos nós enrolando alguém, né? Então a gente tem que ter paciência. Não é? Um dia fomos nós essa pessoa. E aí, para finalizar, é interessante porque a Bíblia diz que Josias volta para casa. E ele poderia ter guardado a palavra para si. Ele poderia ter falado, que bom, eu estou salvo, então está tudo bem. Agora, é o que muitos crentes não dessa igreja, diga aleluia. De alguma outra igreja muito distante daqui, então tão distante. Muitos crentes falam assim, eu já conheci a Deus, eu estou na igreja toda semana, eu jejuo, eu oro, eu dizimo. A minha família não tem salvação. Aqui povo, Gabriel, não tem jeito, é difícil o povo. Eu já fiz a minha parte, agora que eles se entendam com Deus, aleluia. Não dessa igreja, diga aleluia. Querido, não desistiram de nós não podemos desistir das pessoas. Não desiste de pregar o evangelho, não desista de falar do amor de Deus. Ainda bem que insistiram comigo, porque o que estava traçado para mim não era um bom caminho, muito pelo contrário. Olhando pela história dos meus avós, meus pais, eu seria a próxima a ter uma história muito conturbada, complicada, de vícios, de adultério, de um monte de coisa errada. Mas alguém insistiu comigo e Jesus cruzou o meu caminho. Não tem presente melhor que você possa dar para a pessoa que você ama do que o evangelho. É a melhor mensagem. Né? Vou usar de novo o exemplo do Lidei. Ele falou aqui sobre a traição, casamento, sei o quê. E eles falam muito do testemunho de vida deles. Quando Jesus cruzou o caminho, tudo foi diferente, sim ou não? Eles estavam casados com a mesma pessoa, mas que já não era mais a mesma pessoa, porque Jesus entrou e mudou. Você quer melhor presente do que você poder, através do evangelho, transformar a vida de alguém?
Meu Deus. E aí Josias entende isso, ele pega aquela mensagem, ele leva para o povo. E ele fala, gente, olha aqui, ó, o que está falando na Bíblia. Não, espera, a gente precisa mudar. Deus espera algo melhor da gente. E ele começa a reconstruir. E o povo começa a voltar a servir a Deus. Ele causa uma revolução naquela época. E eu quero dizer, querido, que isso está disponível para mim e para você. Quem muda o ambiente somos nós. Não reclame do ambiente do seu trabalho, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Mude o ambiente, Deus te chamou para isso. Se você ainda tem dúvidas do seu chamado, eu estou te dizendo hoje, entenda como responde Deus, eis que te digo. Se eu falar assim, a gente fica mais forte. Eis que te digo, o Senhor te chamou para reconstruir a sua casa, a sua família, para quebrar altares que foram levantados a Deus de D minúsculo, a demônios, para levantar altar ao Deus vivo, Deus todo-poderoso. Deus te chamou para isso. Deus chamou para isso. Eu não vou ter mais tempo, mas Josias promove uma revolução religiosa na época. Josias muda tudo, ele reconstrói a cidade, ele muda tudo naquela época. E é interessante porque ele tinha inúmeros motivos para não fazer isso. Agora, o que nós podemos entender é que, primeiro, Josias tinha algumas coisas. Ele tinha alguém que inspirava ele, que era Davi. Ele não se inspirou em pessoas más que eram de sangue próximas dele. Ele se inspirou em homens que fizeram a diferença. Quem é a sua inspiração? Quem são as pessoas que são referências para você? Não, a minha referência de casamento é fulano. Ótimo, como é o casamento dele? Eles brigam muito. Não, então você não pode pegar essa referência. Aqui é o casamento que eles têm. Se inspire em pessoas que têm algo para te ensinar. Outra coisa interessante, Josias, ele serve a Deus. Querido, isso aqui eu nem preciso falar aqui. Eu quero ser uma boa mãe. Eu não conheço mãe melhor do que aquela que aprende com Jesus. Eu quero ser um bom marido. Eu não conheço marido melhor do que aquele que aprende diretamente com Jesus. Mas o que meu filho precisa? O que meu marido? O que eu preciso? De Jesus. Só assim nós podemos ser pessoas melhores. E Josias entendeu isso. E mais, a Bíblia diz que Josias vai pedir conselho para a profetisa Uda. Querido, quanto tempo faz que você não procura a sua liderança para pedir conselho? Isso requer humildade. Pedir conselho, pedir ajuda requer falar assim, olha, eu não estou dando conta sozinho, eu preciso de ajuda. Ele vai lá e fala com a profetisa, é isso mesmo? É isso que Deus espera? O que eu faço? A mensagem é essa mesmo, está certo. Ele pede conselhos. Quem pede conselho, quem está aberto para aprender, é uma pessoa que vai crescer. Por quê? Porque ele está aberto para aprender. E Josias era esse homem. Agora, interessante, a Raíssa soltou aqui, ela leu o meu esboço, soltou no início da palavra. Josias foi rei sobre o povo que matou o pai dele. Querido, seja sincero. O seu pai é o seu pai. É uma pessoa que você ama. Ou, talvez você fale, eu nem amo meu pai, nem conheço. Tá bom, então vamos a outro exemplo. Esse não serve. Talvez sua mãe. Uma pessoa que você ama. Alguém tira a vida dessa pessoa. Está amarrado em nome de Jesus, não aqui. Mas alguém tirou a vida do pai de Josias. E agora ele é convidado, ou melhor, convocado a ser rei dessas pessoas. Josias conseguiu reinar sobre a sua dor. Josias conseguiu vencer os traumas da sua infância. Josias conseguiu vencer o trauma de ter que ser rei e amadurecer com 8 anos de idade. Josias teve que vencer o trauma de ter o seu pai assassinado por pessoas que ele achava que era amigo. E ele teve que reinar sobre o povo que tirou a vida do pai dele. Deus te chama para reinar sobre a sua dor. Deus te chama para reinar sobre os seus traumas. Porque somente assim você vai conseguir construir uma história completamente diferente. Não fique parado onde te feriram. Não fique parado no meio da sua dor. Ei, você não é uma vítima. Não é uma vítima. Mas você é refém das suas escolhas. Deixa eu ser mais clara. Eu não posso ser uma vítima do que fizeram comigo. Eu poderia estar aqui falando, mas é porque meu ex-padrasto, graças a Deus é ex, viu gente? E não é porque minha mãe morreu, não. É porque eles, antes dela ir com Jesus, eles se separaram. Aleluia por isso. Mas foram quase 10 anos que eles ficaram juntos, em muita turbulência, de eu ter que entrar no quarto dos dois, 3 horas da manhã, e ele com a faca na mão, e eu tinha acho que 11, 12 anos, entrando no meio da faca para ele não matar minha mãe. Pra você entender, o ambiente mais saudável que eu vivia em casa, essas eram as melhores noites da minha casa, mais saudável. Agora, o que eu vivi em casa poderia ter me roubado tudo o que eu vivo hoje. Quanto tempo mais você vai ficar parado na frustração ministerial?
Não, pastor, é porque eu até amo cuidar de pessoas, mas eu comecei a cuidar de um ministério, eu comecei a liderar uma célula, eu comecei a pregar o evangelho, e coisas ruins começaram a acontecer, e pessoas falaram mal de mim, eu não quero mais. Você pode estar abortando um ministério maravilhoso, grandioso, por causa de uma dor que você não está vencendo. Deus está te chamando hoje para reinar sobre a sua dor. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, querido. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu não sei o que Deus falou com você, mas Deus falou muito comigo com essa mensagem. Josias tinha 8 anos. Ele era imaturo. Ele não estava pronto. Talvez você ainda está aqui falando assim, mas eu não quero abrir uma célula porque eu não estou pronto, eu sou muito jovem, ou eu tenho pouco tempo de fé, eu não fiz ainda teologia. E Deus está te chamando para viver um tempo maravilhoso na sua vida. Mas você vai precisar vencer as suas pressões internas. Você vai precisar talvez amadurecer. Eu gostaria que com seus olhos fechados você se perguntasse: o que te falta? Para ser uma pessoa bem-sucedida, para crescer, para ter o que você sonha, o que está te faltando? Será que te falta vencer um trauma de infância? Será que te falta reinar, dominar a sua dor? Será que te falta vencer a amargura, o rancor, o medo? O que te falta? Josias tinha a pressão de reinar um povo que tinha matado seu próprio pai. Logo depois de receber a notícia que era órfão. E ele fez completamente o oposto do que estava escrito para ele fazer. Se Josias fosse um rei mau, ele teria inúmeros motivos para isso. Ou se Josias tivesse se rebelado e falado, eu não vou ser rei, esse povo vai ficar sem rei, porque eu não aceito reinar um povo que matou meu pai. Ele tinha vários motivos para isso. Mas ele fez diferente. No final, nós somos o que escolhemos ser. Talvez para algumas áreas serão mais difíceis de vencer, e está tudo bem, faz parte. Mas no final, a escolha é sempre nossa. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, querido. Eu gostaria que você falasse com o Senhor. Fala com o Senhor: Senhor, me ajude a reinar sobre as minhas dores. Me ajude a vencer os meus traumas. Me ajude, Senhor, a não desistir da minha casa, da minha família. Eu quero ter uma família no seu altar, uma família entregue. Querido, comece a apresentar agora a sua família ao Senhor, os seus pais, seus filhos, seu marido, sua esposa. Pessoas que talvez estão longe do Senhor, começa a apresentá-los ao Senhor e fala: Senhor, eu quero ser instrumento para mudar a vida da minha família. Eu quero ser instrumento. Olha, Josias não teve um pai que o inspirasse, mas ele certamente foi um pai que inspirou. Josias não teve ninguém para ensiná-lo o caminho do Senhor, mas ele certamente foi um pai que ensinou os seus filhos.